Olá, olá pessoal, a paz, tudo bem? Espero que sim. Nesse momento nós estaremos dando início a mais uma aula da disciplina de evangelismo. Peço que você pegue o seu caderno, a sua apostila, a sua caneta e tome nota de tudo aquilo que nós iremos debater nesse encontro aqui nessa videoaula. Dessa vez, pessoal, eu separei o tema Os 4 movimentos de um discípulo de Cristo. Sobre o que esse tema trata? Ele trata sobre o pós-ato de evangelismo, os resultados desse evangelismo. Porque dentro do meu ponto de vista, não sei do de vocês, é um ponto em que a igreja tem falhado. Porque a igreja, ela, nos dias atuais, ela sabe realizar um evento no bom sentido, tá, gente? Ela sabe realizar um congresso, uma conferência, um aniversário da igreja, um aniversário de departamento, uma reunião no lar, um evangelismo de rua, uma visita hospitalar. Então hoje a igreja ela consegue acessar a vida das pessoas por meio desses eventos, desses cultos, desses momentos especiais que a igreja proporciona para a sua comunidade. E dentro desses eventos, pessoas de outras igrejas, familiares, gente que não aderiu à fé cristã ainda ou que se encontram desviadas, elas passam a ter acesso à palavra, elas passam a ter acesso ao ambiente espiritual oferecido dentro desses eventos, que nós chamamos de culto, de conferências, etc. Só que quando essa pessoa aceita Cristo, ela levanta as suas mãos, a não ser, é claro, que ela esteja prestes a descer à sepultura, como as pessoas que estão em um leito hospitalar e mediante uma visita hospitalar ela aceita Cristo e depois ela não retorna mais para o seio familiar porque ela faleceu, não é o fim para aquela pessoa, é o início de uma nova vida, é um recomeço, tá bom? Então essa pessoa ela precisa entender, ou melhor, aprender como ela deve se portar, caminhar, como devem ser as suas vestimentas, a sua fala, quais são os ambientes que naquele momento de imaturidade espiritual ela pode frequentar, ela não pode frequentar, de que tipo de mesa ela não deve se assentar. Só que como essas pessoas elas vão identificar a maneira correta de se viver, se a igreja ela paralisa a ação dela em relação a essa pessoa no momento em que ela levanta suas mãos. É por isso que Jesus vai trabalhar a temática dizendo: ide por todo o mundo e fazei discípulo. Porque o discipulado ele vai oferecer para as pessoas esses 4 movimentos. Quais são esses 4 movimentos? É o movimento de nascimento, de pertencimento, de crescimento e de multiplicação. Porque uma vez que essa pessoa ela aceita Jesus, eu não posso apenas dizer que ela deve frequentar um culto ou que a vida dela vai ser transformada de forma completa apenas lendo a Bíblia. Não que a frequência em culto e a Bíblia não tenha poder para transformar a vida daquela pessoa. Mas a frequência no culto e o conhecimento da Bíblia não são as ferramentas finais, ou melhor, não são as únicas ferramentas a serem utilizadas depois que uma pessoa aceita Cristo. É uma das. E dentro do meu ponto de vista, uma vez mais, a maior e melhor ferramenta, a mais eficaz depois que uma pessoa aceita Cristo, é que a igreja faça um acompanhamento da vida daquela pessoa. Vá à sua casa identificar o porquê ela aceitou a Jesus. Faça uma entrevista com ela no gabinete, o que levou ela a aceitar a fé. Porque para que aquela pessoa aceite a Cristo mediante uma pregação, uma oração ou até mesmo um folheto na rua, alguma crise ela está passando. Alguma área da vida dela está necessitada da ação e da intervenção de Cristo Jesus. E por isso, ela aceita Cristo como uma oportunidade de mudança naquela área específica. Geralmente, pessoal, alguém aceita Cristo não é simplesmente pela ideia de que ela quer ir para o céu e não quer ir para o inferno.
Ela aceita Cristo porque ela entende que assim o fazendo, Cristo vai entrar em sua vida e mudar a área específica pela qual o próprio Deus está utilizando para atrair aquela pessoa até a Ele. E identificar qual é essa área é uma responsabilidade da igreja, se a mesma quiser manter aquela pessoa na fé e automaticamente dentro da igreja, ok? Eu separei alguns tópicos porque julguei eles serem importantes, e o primeiro ponto dos 4 é a ideia do crescimento, tá? Ou melhor, do nascimento, tá? O nascimento vem quando a pessoa aceita Jesus, no momento da sua conversão, né? No momento do novo nascimento. Ele tem por textos base, gente, João capítulo 3, versículo 3, Atos capítulo 2, versículo de número 38, e 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. Depois você vá à sua Bíblia e faça a leitura desses textos. O que é a conversão, gente? Conversão é a mudança de vida produzida pela ação de Deus mediante arrependimento e fé em Jesus Cristo. Como é que isso se torna aplicável em nossa vida? Como é que isso funciona uma vez que eu aceito a Cristo? Primeiro ponto, Cristo passa a ser o centro da minha vida. Não é mais a minha vontade, não são mais os meus desejos, não é mais o que eu quero, o que eu penso ou o que eu já vivi. O centro agora da minha vida é Cristo. É o que Cristo diz, é o que Cristo fala, é o que Cristo diz que pode, é o que Cristo faria. O centro não é mais a minha vontade. O centro agora é a vontade de Deus. O próprio João vai dizer que aquele que me ama, ama as minhas palavras porque obedece às mesmas. Então, quando eu aceito a Cristo, eu estou dizendo para Deus, a partir de agora, o que vai direcionar a minha vida, o regimento interno da minha vida, não é o que eu quero, não são os meus desejos. E olha, eu sei que não é fácil, mas a partir deste momento, o regimento interno que vai direcionar a minha vida é a palavra de Deus, é Cristo Jesus, é o que Jesus diz. E um dos desafios maiores para quem anda com Jesus é fazer o que Jesus faria em determinadas circunstâncias. Porque nós somos confrontados por Deus e até mesmo pelo inimigo, porque Deus ele confronta o homem e o diabo ele afronta o homem. Como é que você sabe discernir quando é Deus e quando é o diabo? Quando é Deus é confronto, tá? Quando é o diabo é afronta. O confronto faz você refletir a sua atitude. A afronta, ela estimula o seu instinto, né? Ela levanta a raiva, você age pela emoção. Então, quando você aceita Cristo, você é confrontado por Deus, mediante uma atitude para saber se quem vai agir é você, ou se quem vai agir por você e em você é Cristo. O segundo ponto do que é a característica da conversão é que surge o desejo pela palavra. Você começa a sentir vontade de mergulhar na palavra, de conhecer a palavra, de estudar a palavra, de aplicar a palavra. Eu acho muito interessante, às vezes eu falo isso em minhas aulas, a ordem que Deus dá para Jeremias e depois para Ezequiel. Para Jeremias ele diz, come a palavra. Para Ezequiel ele diz, devore a palavra. Porque Deus estava dizendo que haveria de acontecer situações no futuro que se eles não comessem a palavra e não devorassem a palavra, eles iriam sucumbir mediante as dificuldades da vida. Então, uma das características de alguém que se converte, de que nasce de novo, surge dentro da pessoa o desejo pela palavra, de conhecer a palavra. O terceiro ponto, existe um arrependimento pelos atos cometidos. A pessoa ela passa a sentir nojo do que ela fez. O apóstolo Paulo ele diz que ele tinha por esterco tudo aquilo que ele tinha feito, passado ou até mesmo quem ele era. Ou seja, Paulo, quando ele olhava para o seu passado, ele não reverenciava o passado.
Ele não achava aquilo que ele havia feito como algo benéfico. Ele sentia nojo, ele sentia desprezo. Isso se chama arrependimento. Existem pessoas, por exemplo, que em alguns momentos da vida vão dar o seu testemunho de quem ele era, do que ele fez, de onde Deus tirou. Fala isso com prazer, com satisfação, né? Chega até descer aqui uma baba do lado da boca. De tamanha é a satisfação que aquela pessoa tinha ao realizar aquele ato. Paulo tinha desprezo. Arrependimento é isso. É quando você olha para o prato que um dia você comeu, cujo alimento dentro dele foi concedido pelo maligno, você não se alegra, você sente nojo. Isso é arrependimento. Você não volta mais a comer daquele prato, você não volta mais a se assentar naquela mesa, você não cogita mais a possibilidade de fazer parte daquele ambiente novamente. Isso é arrependimento. Outro sim, bonito esse livro aqui, né, pessoal? Quem escreveu esse livro? Você não tem? Então, se você não tem, só você não tem. Então, são esses 3 pontos principais. Existem outros, mas para não se alongar muito a aula, tá bom? E eu coloquei os 3 pontos principais. É o centro em Cristo, é o desejo pela palavra e o arrependimento pelos atos cometidos. A conversão, ela não apenas muda, não é apenas uma mudança de religião, é receber uma nova vida em Cristo. Eu era católico e agora sou protestante. Eu era ateu e agora eu creio em Deus. Eu era judeu, agora eu sou cristão. Eu era catimbeiro da macumba e agora eu sou crente. Não, não é uma mudança. Porque se for uma mudança apenas de uma religião, você só trocou um princípio religioso por outro. E isso não muda nada a sua vida, porque o apóstolo Tiago, em sua carta, vai dizer que a verdadeira religião, a pura e imaculada, é aquela que é formada por pessoas que cuidam dos órfãos e das viúvas nos seus dias de necessidade. Então você percebe que Tiago não está trabalhando com bandeira religiosa e muito menos por bandeira denominacional. Ele está abordando acerca da atitude. Então conversão não é pertencimento a uma religião. Conversão é ter uma nova vida em Cristo Jesus, onde as suas atitudes manifestam a Cristo, tá? E não as suas atitudes manifestam a religião pela qual você pertence, tá bom? Segundo ponto, o ponto do senso de pertencimento é a identificação com Cristo, tá? Os textos base para esse segundo tópico é Lucas capítulo 9, versículo 23, Gálatas capítulo 2, versículo de número 20 e Romanos capítulo de número 6, do verso 4 ao verso 6. O que significa ter uma identificação com Cristo? Significa dizer, eu pertenço a Cristo. Eu sou de Jesus, como dizia o irmão Lázaro, né? Então, o que significa uma pessoa ser identificada com Cristo? Eu pertenço a Cristo. Eu estava até abordando esse tema no domingo passado, onde eu trabalhei a ideia do seguinte: eu não me comporto aqui embaixo para que por meio do meu comportamento aqui embaixo eu acesse as moradas lá de cima. Não. Eu me comporto aqui embaixo para representar que eu sou lá de cima. Então, meu comportamento aqui embaixo, ele vai apresentar de onde eu sou, qual é a minha essência, de onde eu vim, quem é o dono da minha casa, quem é o dono da minha vida, tá? Não, eu vou andar aqui de uma forma que eu apresente a Cristo, para que Cristo olhe o meu comportamento aqui e me aceite lá. Não. Eu sou de lá e por isso eu me comporto dessa maneira aqui. Eu não faço aqui para ir para lá. Eu faço aqui porque eu vim de lá e para lá voltarei. E como é que eu aplico essa ideia do eu pertenço a Cristo? Fazendo 3 perguntas. Como eu falo? Como eu trato as pessoas? Como eu tomo as decisões? Porque ser discípulo
é deixar de perguntar apenas o que eu quero. Ser discípulo é começar a perguntar o que Cristo quer. O apóstolo Paulo vai dizer: tudo te é lícito, mas nem tudo te é conveniente. Ou seja, é o apóstolo Paulo dizendo: você pode fazer tudo. A pergunta não é se você pode fazer. A pergunta que você precisa fazer é se Cristo quer que você faça aquilo que você quer fazer. Então, ser identificado com Cristo é você saber, você fala como Cristo, você trata as pessoas como Cristo tratou, você toma as decisões que Jesus tomou. Então, ser discípulo de Cristo, ter identificação com Cristo, não é o que você quer, é o que Ele quer. Não é o que a terra quer, é o que o céu quer. Porque, gente, hoje nós tomamos atitudes para ser aceitos em determinados ambientes, para assentar-se em algumas mesas, para pertencer a determinados grupos, ciclos de amizades que não me levam a lugar algum. Uma das maiores dificuldades hoje é a pessoa lidar com a solidão. Não que a solidão seja algo da parte de Deus, tá? Mas entender que eu não preciso estar em determinados ambientes, sentar-me em determinadas mesas, fazer parte de determinados grupos apenas para que eu não fique só, é um perigo para a sua fé e automaticamente para a sua salvação. Solitude é um termo muito usado nesse período em que nós estamos vivendo. Haja vista que as pessoas querem ser aceitas, querem estar vinculadas às outras pessoas. Mas se for para você perder a sua identidade, que é a ligação que você tem com Cristo, aprenda a viver a sua solitude. Aprenda a viver a sua solidão. Porque antes de você ser aceito pela terra, você precisa ser aceito pelo céu. E para isso, você precisa identificar: sou eu quem quero ou Cristo quem quer? Se for você quem quer, dê 2 passos, 3 passos para trás. Agora, se for Cristo que quer, se jogue de cabeça. Porque Ele garante o seu pouso. Tá? Agora, se é você que quer, você pode estar amarrado a uma corda, você pode colocar um paraquedas nas suas costas. Aonde você vai cair pode ter um colchão enorme de ar, que mesmo assim você vai morrer. Não vai ser o suficiente para você permanecer vivo nessa terra, tá bom? Então, identificação com Cristo é você fazer essas 3 perguntas básicas: como eu falo, como trato pessoas e como tomo decisões, beleza? O terceiro ponto dos 4 é a ideia do crescimento em Cristo. Eu não posso aceitar a Jesus no ano, sei lá, de 2026 e em 2036 eu ser a mesma pessoa que eu era em 2026. Existe a necessidade de um crescimento, de uma evolução, de uma progressão. Tá? Eu preciso progredir, eu preciso avançar. Tem texto básico para isso? Tem. Atos capítulo 2, versos 42 ao 47. Colossenses capítulo de número 2, versos 6 e 7. Efésios capítulo 4, versículo de número 15. Deixa eu pegar só um café aqui, gente, que sem um café a gente não funciona, né? Então, pegou aí Atos 2, Colossenses 2 e Efésios 4, tá bom? Como acontece o crescimento? É um método conhecido, gente. A modernidade está na Terra, mas os métodos pelos quais eu me aproximo e cresço em Cristo são os mesmos, desde quando o mundo é mundo. Primeiro ponto é a palavra. Segundo, oração. Terceiro, a comunhão. Quarto, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E o quinto, o serviço. Quando é que em algum momento esses parâmetros do crescimento do convertido em Cristo mudou? Quando é que foi estabelecido novos métodos, novas regras? Quando é que Deus, em sua palavra, disse que os métodos mudaram?
se renovaram? Quando é que Deus, por meio de Cristo, isso a partir de hoje, não é pela palavra, nem pela oração, nem pela comunhão, nem santificação, nem pelo serviço? Quando é que Deus disse que o método agora é você quem escolhe? É você quem dita as regras? Hein? Não existe, tá? Mas tem um porquê desses métodos? Tem. Porque pela palavra, gente, eu aprendo o que Deus diz. Deus fala por meio de profeta, Deus fala por meio de anjos, Deus fala por meio de sonhos, Deus fala por meio de visão, Deus fala por meio de diversas formas e diversas maneiras. Deus já falou por meio de uma jumenta, tá? Mas todas essas questões sempre esteve baseada na palavra. Se um profeta vier rodando e o que ele disser causar arrepio na pele, mas não bater com o que diz a palavra, não foi Deus, tá? Então eu cresço em Cristo por meio da palavra porque eu aprendo o que Deus disse. Não é o que o Leandro diz, o pregador disse, é o que Deus diz. A palavra ela é tão relevante, gente, ela é tão importante que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se eu aparecer aqui em uma outra oportunidade dizendo coisas completamente diferentes do que estas que eu estou dizendo agora, tenha por anátema, ou seja, tenha por mentira. Se for até mesmo um anjo do céu descendo e dizendo outro tipo de palavra que não seja essa que está sendo dita agora, tenha também por anátema. Porque Deus se manifesta por meio da sua palavra. Então eu cresço pela palavra porque eu entendo o que Deus diz. Segundo ponto do crescimento é a oração. A oração me ensina a depender de Deus. Tem hora, gente, que Deus ele não vai atender a nossa oração no tempo e no momento em que eu quero. Porque a oração não é feita, tá, para você acelerar o processo ou para você convencer Deus para que ele tome aquela atitude. Não. A oração serve para você manifestar para Deus, para o mundo e até mesmo para você que você depende dele. Quando chega a circunstâncias da vida que dinheiro não resolve, que o teu conhecimento não resolve, que a ciência não resolve, que os medicamentos não resolvem, e você entra com a oração, Deus sabe e viu que você tentou com dinheiro, que você tentou com seu conhecimento, que você fez network, que você utilizou a ciência e nada disso funcionou. E Deus viu. Deus poderia ter usado o dinheiro, poderia ter usado o seu currículo, poderia ter utilizado pessoas nesse network, poderia ter usado um medicamento, mas não usou. Porque quando tais coisas acontecem, é Deus dizendo, eu não quero mudar a sua situação, eu quero mudar a sua postura. Eu não quero mudar te dando vitória, eu não quero mudar a sua situação te dando cura, eu não quero mudar a sua situação abrindo portas, eu não quero mudar a sua situação te tirando dessa geografia, eu quero mudar a sua situação fazendo com que você passe a depender mais do céu e menos da terra. Existem lutas que Deus só atende à oração porque Ele viu que naquele período você foi tratado, agora você é completamente dependente de Deus. O terceiro ponto é a comunhão. O que é a comunhão? Na comunhão eu aprendo a caminhar com outros cristãos. Ninguém ganha sozinho, gente, ninguém vence sozinho. Sozinho você chega no lugar, acompanhado você chega em outros lugares. Igreja serve para você se relacionar, socializar, né? Ajudar um ao outro. O escritor da carta aos Hebreus, por exemplo, vai dizer, não deixei de congregar. A importância da congregação é isso daí, é o estímulo, porque o escritor da carta aos Hebreus vai dizer, capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, versículo 24 e 25, vai dizer, não deixei de congregar, como é costume de muitos, mas exortar, em algumas versões, admoestai uns aos outros acerca dos últimos dias. Ou seja,
O crescimento em Cristo se dá pela capacidade que eu tenho de me relacionar com outras pessoas, de andar em comunhão, de ter amizades, tá? Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é a santificação. Já disse aqui, sem a qual ninguém verá a Deus. E o que é a santificação? Na santificação eu aprendo a abandonar práticas que não agradam a Deus. Me agradam, me satisfazem, tá? Alimentam a minha carne, o meu desejo, os meus interesses, proporciona ali uma dopamina, mas não agrada a Deus. Por isso que sem santificação ninguém verá a Deus, porque não tem como alguém ver Deus, tá? Se durante todo o período de vida a única pessoa que aquele ser quis ver foi ele mesmo. A santificação é uma forma de você não se olhar no espelho, mas olhar para Deus. Não se ver, mas ver Deus. Não priorizar você, mas priorizar a Deus. E o quarto ponto é o serviço. Eu aprendo a usar meus dons para servir. Então você entende que o crescimento se dá pelo aprendizado? Eu aprendo pela palavra, eu aprendo pela oração, eu aprendo na comunhão, aprendo na santificação e aprendo no serviço. O que eu aprendo na palavra, o que Deus diz, o que eu aprendo na oração, a depender de Deus, o que eu aprendo na comunhão, a caminhar com outros cristãos, o que eu aprendo na santificação, a agradar a Deus, o que eu aprendo no serviço, a usar os meus dons para o serviço. E esse serviço pode ser lavando um banheiro, na cantina, na salinha das crianças, numa secretaria, cantando, pregando, orando, na portaria, na recepção. Beleza? E o último ponto, eu termino aqui, é a reprodução espiritual, que é você multiplicar o que Deus te deu. Textos base, Mateus capítulo 28, do verso 19 ao 20, 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, e Evangelho de João capítulo 15, verso de número 8. Tá? O discípulo não foi chamado apenas para receber, ele foi chamado para reproduzir. Deus não chamou pessoas para ser convertidas, ele nos chamou para sermos discípulos. Já disse isso aqui, né? E discípulo que se preze é aquele que faz discípulo. Então, como é que funciona o pós-conversão, né? São todos esses aspectos que eu narrei aqui. São todas essas situações que alguém que se converte a Cristo precisa estar inseridos. Ah, Leandro, mas existem pessoas que estão tanto tempo na igreja que não refletem nenhum desses pontos. Sim. O escritor da carta aos Hebreus vai trabalhar essa temática, tá bom? Isso não é novidade do nosso tempo. Lá o escritor da carta aos Hebreus vai dizer, olha, vocês já eram para ser mestres, para estar ensinando. Estão há tanto tempo na fé, servindo a Deus, mas ainda são meninos. Vocês precisam voltar a tomar o leite que é comum das crianças, dos imaturos. Infelizmente, existe sim uma parcela de pessoas que estão dentro da igreja e por vezes até ocupando cargos que não cresceram, não reproduzem, não têm senso de pertencimento, não são convertidos. Mas você precisa ser diferente. Porque Deus não depende de muitos, Deus depende de um. E esse um pode ser você. Tá bom, pessoal? Então, espero que eu tenha conseguido ser claro nesses 30 minutos que eu fiquei aqui com vocês. Tá bom? Que Deus possa abençoar muitíssimo a vida, o ministério, a casa, a família de vocês. E até o nosso próximo encontro. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos na paz.